Inicialmente, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Dr. Ivo pelo convite, agradecer a gentileza da presidência e dos trabalhos. Tivemos a oportunidade de almoçarmos juntos hoje. E a minha reflexão é um pouco do meu cotidiano. Eu fico pensando, todo dia que eu me levanto, eu me indago como é que nós chegamos até aqui. E como é que nós chegamos a esse ponto que o ministro da Educação tem por objetivo destruir a educação, cortando bolsas, asfixiando as universidades. Eu fico pensando como o ministro do Meio Ambiente ataca as ONGs, demite cientistas e técnicos, nega as queimadas na Amazônia e diz que tudo está melhor do que sempre foi. A ministra da Família odeia famílias não aceitas por sua igreja. A política cultural é acabar com ela. A escolha do Procurador-Geral da República ignora a classe e a democracia por ela praticada em tantos anos. Eu fico sempre me perguntando como nós chegamos até aqui. E quando eu fui recolhendo todas as palestras na minha cabeça que nós vimos hoje, da doutora Isabela, da Ana Elisa, da professora Simone Schreiber, desembargadora federal, eu cheguei à conclusão que nós temos, sim, uma necropolítica, nós temos uma pulsão de morte em relação aos nossos índios, negros, periféricos, LGBT, favelados, que devem ser tratados a tiros. Hoje, nós incentivamos, o governador do Rio incentiva a abater os criminosos com um tirinho na cabeça. E cada dia é uma surpresa. Hoje eu acordei bem cedo em São Paulo para pegar o voo para cá e vim ouvindo o rádio e não acreditava na entrevista do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que dá uma entrevista ao Estado de São Paulo, que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes, chegando a levar o revólver até o plenário do Supremo, e que a mão de Deus o conduziu para outro lado. E ele não fez isso porque encontrou o ministro Gilmar num cafezinho, e eles estavam a sós, e ele poderia fazer o crime, mas alguma coisa fez com que ele não o matasse, porque o objetivo era matar o ministro do Supremo Tribunal Federal para depois se suicidar. Então eu me indago todo dia como nós chegamos aqui. Talvez a gente pudesse buscar o nosso passado eugenista. A desembargadora Simone Schreiber mencionou o julgado de 1928 da Suprema Corte Americana, um voto condutor do Oliver Holmes, que era um sujeito tido como um democrata, e que determinou a castração química de uma senhora com base nas 3 gerações de imbecilidade. E a partir dessa data, os imbecis foram perseguidos a tal ponto que isso suscitou em Hitler, quando ascende ao poder em 1933, o envio de uma delegação aos Estados Unidos para prender as boas tecnologias eugenistas que se praticavam naquela terra. E Hitler se surpreende com o desenvolvimento da técnica eugenista que já havia sido desenvolvido com financiamento de grandes empresas. Isso é muito bem descrito, desembargadora, naquele belo livro do Edwin Black, um jornalista branco, embora com o nome Black, né? A guerra contra os pobres. É chocante. É chocante porque nós também adotamos essa política, esta necropolítica, como dizia Mbembe, em nossas terras escravagistas.
As cartas de José de Alencar a favor da escravidão mostram bem o quanto nós tínhamos um passado de defesa da brutalidade da submissão racial. Isto penetra no século XX com as mudanças estruturantes da abolição da escravidão, mas com a mesma cultura, particularmente com as políticas eugenistas que aproximaram Renato Kell do nosso grande autor de livros infantis, Monteiro Lobato, que escreve um livro eugenista, O Presidente Negro, mostrando o quanto dever-se-ia acabar com a miséria, a pobreza, através da eugenia. Lobato era um correspondente de Renato Kell, e Renato Kell, paulista que vai para o Rio, preside a Sociedade Eugenista Brasileira com grandes mudanças e propostas nas políticas imigratórias. O Brasil eugenista é o único país do mundo que consagrou o eugenismo na Constituição. A Constituição de 34 tinha uma proposição eugenista, o que mostra bem que nós chegamos até aqui, matando os nossos negros, matando nossos índios, matando a nossa população LGBT, atirando na cabecinha dos favelados, porque esta é uma estrutura da do nosso país. Alguns anos atrás, eu li um livro de um autor americano, Sinclair Lewis, que foi o primeiro americano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 1930. 5 anos depois do Nobel, ele escreve um livro chamado Não Vai Acontecer Aqui, um livro futurista, em que ele mostra como um sujeito de nome Berzelius Windrip, narrado pela lente, visto pela lente de um jornalista chamado Doremus Jessup, que fala como ascenderia ao poder nos Estados Unidos um presidente fascista. Ele era fanfarrão, ele era mentiroso, ele era autoritário, ele era antidemocrático, ele dissipava mentiras, ele fazia coisas como perseguir os sindicatos, proibir as mulheres de trabalhar e, mais do que tudo, ele colocava Deus acima de tudo. O Brasil tem o descrédito absoluto da sua educação superior. É uma tristeza saber que as bolsas que se pagam aos estudantes de mestrado significam 1/3 do auxílio moradia de magistrados. 1/3. E eu escolhi a Casa dos Magistrados Federais para fazer a crítica, porque é importante que todos saibam o quanto sofre um estudante de pós-graduação ganhando R$ 1.300 para fazer a sua pesquisa e muitas vezes fazer a sua pesquisa no campo, pesquisas empíricas. Muito me admira que a gente ainda tenha pesquisa entre nós. O CNJ já autorizou, no caso de um magistrado federal do Rio, casado com outra magistrada federal, que ambos tivessem uma moradia, um auxílio moradia, o que significa R$ 9.600 num país de miseráveis. Eu fico pensando como constituir, e não é o nosso caso, um laboratório de química para fazer qualquer tipo de pesquisa num país que, por princípio, se corta a verba de pesquisa. Eu fico imaginando como nós vamos constituir um país de pesquisadores e de cientistas se nós atacamos a ciência e dizemos que o que é importante é saber o dia a dia. Esse dia a dia, e eu sou um professor de 32 anos de experiência na docência,
Esse dia a dia me fez lecionar em escolas que muitas vezes chamavam o juiz da pequena cidade para ser o professor de processo civil, o promotor da cidade para ser o professor de processo penal. O presidente da UAB era professor de ética profissional, quando não de prática. E todas as demais disciplinas eram dadas por bacharéis. Essa cultura ainda existe. É uma cultura que desvaloriza o ensino superior e as pesquisas. Nesse contexto, lecionar é ler códigos. E é curioso como no passado os professores eram chamados de lentes. Lentes porque liam e só liam códigos. Lentes dos seus respectivos códigos e contadores de causos. O causo que teve na semana anterior, naquela audiência diante do magistrado. Ou o magistrado contando o causo que teve. Não sei se daí vem a expressão causídico. Talvez sim, talvez não, acho que não. Mas é bom que mencionemos, porque até hoje eu aprendi com os meus professores, contadores de causos, e isso bastava. O direito penal no Brasil é uma sucessão de leis, e devemos conhecer todas. Meu professor de processo se jactava de conhecer todos os artigos. Todos. E conhecia mesmo. Ele sabia de cor. Os livros que nós estudamos são livros absolutamente acríticos. Quando nós olhamos os nossos manuais de direito penal, e particularmente os manuais me chamam a atenção, eu não consigo compreender porque os principais, os mal elaborados e os bem elaborados, são todos escritos por promotores de justiça. Livro do Noronha, livro do Damásio, livro do Kleber Masson, livro do Mirabete, livro do professor da Merenda. Nós temos livros de vários promotores, todos eles muito diretos nas suas concepções burocráticas e dogmáticas. Damásio de Jesus tem uma passagem do seu livro que ele dá 86 definições de crime. O que é crime vago? É crime sem vítima. O que é crime não sei o quê? É crime tal coisa. A um ponto ele chega de falar, o que é crime de trânsito? E a resposta, é o crime que acontece no trânsito. Eu, certa feita, fui perguntado por um aluno o que era crime de trânsito, e eu tinha lido o livro do Damásio. Eu falei, você fez o concurso para oficial de justiça? E ele disse, fiz, e caiu esta pergunta, o que é crime de trânsito? Respostas curtas, é o crime que acontece no trânsito. E eu fico me indagando, a quem isto serve? Para que isto pode ser? Como isso pode ser utilizado como um manual de leitura dentro de uma universidade crítica? Uma universidade que está torpedeada por interesses escusos e que não permite que a gente tenha algum tipo de formação adequada. Só que esta formação é a formação que faz com que os meus alunos, os alunos da professora Nelisa, da professora Tayara aqui presente, saiam de uma maneira sem crítica, sem capacidade de intelecção e de cognição do fenômeno que está à nossa volta, daquilo que está acontecendo. Nós passamos a ter operadores do direito, juízes inclusive, que são juízes que não conseguem compreender aquilo que está diante da pilha de processos. Ao invés de serem operadores do direito, a incapacidade de compreender aquilo que está diante de si faz com que eles sejam operados pelo direito. Vejam a pérola que eu selecionei no meu estado, da cidade de Araraquara. Um ofício de um magistrado endereçado a outro magistrado, se quiserem eu dou o nome,
que ele diz o seguinte: comunico a Vossa Excelência que deixei de apreciar o pedido porque o pronome de tratamento do juiz é excelência e não senhoria. Portanto, um processo que é enviado a um juiz, ele é deprecado, ele responde que ele se nega a responder o ofício, porque o pronome de tratamento que deve ser endereçado a ele é o de excelência e não de senhoria. No Rio de Janeiro, Alhures, vi um magistrado que no condomínio dele queria ser chamado de doutor. E quase deu voz de prisão ao pobre do contínuo que lá trabalhava, porque não o chamou de doutor. Que país é esse que nós estamos construindo? Sem crítica. Por que o judiciário não controla as ilegalidades do executivo? E não são poucas. E não são poucas. Aqui e acolá, a gente vê iniciativas de magistrados que muito mais dignificam a magistratura, porque têm a coragem de arrostar o poder executivo em cidades muitas vezes grandes, muitas vezes pequenas, do nosso Brasil, que são cidades que têm que enfrentar o problema da falta de verbas para o judiciário. O meu estado não tem verbas para o judiciário estadual. Dificilmente a gente consegue ter um trâmite de um processo em menos de 2 anos. Uma distribuição no estado de São Paulo demora mais ou menos 1 ano e meio. Eu promovi uma ação penal, uma queixa-crime, demorou 2 anos para resolver um conflito negativo de competência. Eu estou a caminho da prescrição. Ao depois, me parece que a gente tem um problema grave também do judiciário em relação às ilegalidades do próprio judiciário. Nós não podemos negar a realidade, ainda que não possamos contar com determinados tipos de notícias que são vazadas pelo Intercept como provas. Mas quando uma procuradora da República, no dia seguinte à notificação da sua atitude perversa e mesquinha em relação a familiares mortos do ex-presidente Lula, pede desculpas ao presidente Lula, ela nada fez senão reconhecer que aquele vazamento era um vazamento verídico. Ela reconheceu e passou o recibo de que aquele vazamento não tinha nada de mentiroso, embora protocolarmente o chefe da Lava Jato tenha dito que não reconhecia e não poderia comentar nada que viesse de vazamentos ilegais. Será que o Conselho Nacional do Ministério Público não tomará uma providência em relação a isso? Será que as sucessivas atitudes que se constituem um tipo de prevaricação serão ignoradas pelo Judiciário brasileiro e pelo Supremo Tribunal Federal? Eu fico imaginando se esse país que incentiva os policiais mal remunerados do Brasil, e é bom que se diga, que correm riscos cotidianos, que sofrem as vicissitudes de vestirem as fardas, que têm que enfrentar uma situação de violência cotidiana. Será que estas pessoas não se dão conta de que o país que nós estamos construindo para os nossos filhos talvez seja ainda pior do que os nossos pais construíram para nós? Me parece que o judiciário teria que tomar uma postura protagonista. Protagonista no sentido de guarda da Constituição. Se nós não tivermos um judiciário que protagonize aquilo que é a sua função precípua,
que é defender a Carta de 88, independentemente de quaisquer coisas, e não mais permitindo que clareza solar seja torcida em argumentações esdrúxulas que a gente vê no cotidiano e que fazem de nós, professores, verdadeiras vítimas, que não conseguimos mais ensinar aos nossos alunos o cotidiano. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? O que é presunção de inocência? O que é um tipo fechado, algo fundamental à existência do direito penal? Eu, ultimamente, tenho vergonha de ser professor. Quantas e quantas vezes alguém me perguntou: você, além de professor, também trabalha? Como se o meu trabalho de professor, que eu faço em tempo integral, não fosse um trabalho. Porque se o meu trabalho, que é mostrar como as coisas são, e ninguém segue aquilo que as coisas são, o meu trabalho não tem nenhum sentido. O nosso passado escravagista talvez explique o porquê a gente busca sempre a indagação dos suspeitos de sempre. A doutora Isabela mencionou um episódio aqui, e eu vou contar outro. Quando o grande constitucionalista brasileiro, professor da minha universidade, meu mestre, professor José Afonso da Silva, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele, talvez desconhecendo os porquês das abordagens de suspeitos, ele mandou 2 ofícios, um para o delegado-geral de polícia e outro para o comandante-geral da PM, indagando de cada um deles o que cada um deles entendia por suspeito. O delegado-geral de polícia de São Paulo, um homem muito elegante, muito estudado, disse que ele não tratava com aquela categoria de suspeito, pois, afinal de contas, eles trabalhavam com a polícia investigativa, razão pela qual ele não usava esse conceito de suspeito, que isso era algo a ser utilizado pela polícia militar, que, afinal de contas, é quem fazia a polícia ostensiva, de tal sorte que este conceito de suspeito não lhe era próprio. O comandante-geral da PM, por seu turno, um homem também bastante inteligente, mas apertado pelo ofício do chefe, que era o secretário-geral de Segurança Pública e Cidadania, chamava em São Paulo, ele diz que o conceito de suspeito era um conceito tirado do dia a dia. Muitas vezes a gente identifica pela forma de andar, muitas vezes pela roupa, muitas vezes pelo local. Por exemplo, dizia ele, uma pessoa em Andrajos, andando pelos jardins de São Paulo, o bairro mais chique da nossa cidade, certamente nada tinha o que fazer ali. E, portanto, ele seria abordado por um carro da polícia militar por estar em atitude suspeita. O secretário José Afonso da Silva, não satisfeito com essa resposta, mandou um ofício, um segundo ofício ao comandante-geral da PM, dizendo o seguinte: a inadequação de uma roupa ao contexto do bairro o transforma em suspeito. Quer dizer, se uma pessoa de terno e gravata passar por uma favela onde ninguém usa terno e gravata, ele está em atitude suspeita. E aí vem a resposta do comandante-geral da PM. Se uma pessoa de terno e gravata passar por uma favela, ele será assaltado. É mais ou menos isto. Quando nós temos uma cultura escravagista, eugenista, com uma postura que leva à pulsão de morte, uma visão tanatológica da sociedade,
porque a energia é de Thanatos, não é de Eros, nós evidentemente teremos uma sociedade sempre muito punitiva. Eu não consigo dizer mais sobre o que nós viemos fazer aqui, porque nós, professores, somos também muito responsáveis por isso. Quando temos o nosso orçamento estrangulado, vamos dar aulas em todos os lugares. Somos responsáveis por esse fenômeno também. E muitas vezes nos pedem para que a gente fale sobre um crime tal, um assunto tal, normalmente da parte especial, que é o interesse de profissionais da área, e nós aceitamos, por alguns vis metais, esse trabalho em duplicata, em triplicata. Eu tive um amigo que trabalhava em determinado momento numa escola em que ele era professor, concursado da universidade, mas trabalhava em outros 6 locais. E eu perguntei, como você consegue? E ele disse, é um trabalho como qualquer outro. Eu só não beijo na boca. Isto mostra bem o quanto se prostituiu a docência. Basta não beijar na boca, que é o suficiente para que nós tenhamos a nossa sobrevivência assegurada, sem que nós lutemos por algo que seria muito mais justo, que era a dignificação das universidades, e digo mais, fundamentalmente as universidades públicas. Porque as universidades privadas, elas têm todo o direito de ganhar dinheiro com a educação, mas ao Estado cabe prover universidade pública e boa. A minha proposta é repensar este uso acrítico e dogmático do direito penal. Talvez com a discussão de um pouco mais de criminologia, e nesse sentido gostaria de agradecer ao doutor Ivo pelo convite, porque é a oportunidade que nós temos, Ivo, de trazer aqui uma insurgência contra os dogmatas. Não quero prescindir da dogmática. Eu aprendi muito com a minha querida professora Anelisa a importância da dogmática na defesa dos valores. E eu aprendi isto quando perguntei a ela, na tese de titularidade, e ela me deu uma resposta desta importância e me calou a boca como examinador. Eu sempre digo, quando estou ao lado dela, o quanto eu admiro a coragem da Anelisa, que deu essa resposta mostrando a importância da dogmática. Mas a dogmática, ela não vai construir um país melhor se nós não tivermos um estudo crítico com uma visão de crítica externa ao sistema. Se a crítica não for externa ao sistema, nós não conseguiremos continuar com as contribuições para todos os valores. Por exemplo, me parece muito problemático nós fazermos um concurso brutalmente seletivo, como é o concurso de promotor, como é o concurso de juízes estaduais, juízes federais, sem valorizar estes estudos críticos. Não raro nós temos jovens de 25, 26 anos que concluíram um pequeno estágio de formação na advocacia ou em outras áreas para comprovarem que tiveram essa formação e que assumem uma comarca do interior sendo juízes de toda a vida, decidem a vida de todos, decidem questões ambientais, questões pessoais de famílias inteiras, decidem questões criminais de grande relevância, questões do consumidor, questões complexas, muitas vezes, nem tão complexas pelas dúvidas legais que podem ser dirimidas nos livros, especialmente hoje, a partir da internet, essa aproximação é muito maior. Mas as dúvidas que surgem da experiência humana, que só se consegue com o tempo. Um juiz que devolve um ofício dizendo que
tem que ser chamado de excelência, a ele falta alguma coisa que não é o conhecimento técnico, mas é a formação humanística que demanda tempo. Por isso, me parece que a gente deveria repensar o processo seletivo de magistrados e promotores, valorizando escolas da magistratura e do Ministério Público com esta formação. Alguns anos atrás, eu recebi em São Paulo uma juíza francesa que veio a São Paulo para conhecer a nossa legislação e tinha que ficar 2 meses. Ela disse que a escola da magistratura francesa exigia que ela tivesse experiência em ao menos 2 outros países que tivessem uma visão diferente da visão do seu país de origem, a França. E ela escolheu o Brasil. Eu perguntei, qual é a sua formação? Você tem mestrado em Direito? Você estudou Direito aonde? Ela falou, não, eu estudei Sociologia. Falei, mas como você pode ser juíza estudando Sociologia? Ela disse, nossos juízos de primeira instância são tríduos. Portanto, nós temos 3 juízes, e um sempre é de fora da área do direito. E quando eu fui a Paris e estive com ela num julgamento, eu comecei a compreender a importância de um sociólogo, de um antropólogo nesse julgamento. Porque era um caso de uma briga familiar de imigrantes recém-chegados à França, da África subsaariana, que tinha a autorização para o fanado, em bom português, para quem não sabe, é a extirpação clitoriana das mulheres, e que, naquele país de origem, também autorizavam o marido a exercício da sua condição de paterfamília, o que significava poder agredir a mulher. E isto acontece na França 17 dias depois que o casal chega em Paris. E era este o caso julgado. O homem dizendo que tinha praticado o exercício regular do direito sobre a sua perspectiva, a mulher dizendo que sim, ele tinha o direito de bater nela, porque ela aprendeu a assim agir no seu país de origem, e a justiça francesa tendo que julgar este caso sob a perspectiva francesa, compreendendo como este multiculturalismo poderia ser absorvido por uma cultura diferente como a cultura europeia. Eu nunca tinha me dado conta de que a formação do magistrado estritamente dogmática seria incapaz de solucionar esse fenômeno. Ainda que ele possa invocar a teoria do erro, né, o que solucionaria o problema em termos de pôr fim ao processo, mas não de pôr fim à querela. Né? Então, me parece fundamental que nós pensemos, a partir de hoje, em valorizar a magistratura, tornando ela mais permeável à crítica, com seminários, por exemplo, como estes. Eu ia propor, já que as universidades estão falidas, e assim continuarão por mais algum tempo, ao menos enquanto durar este governo, que uma maneira indireta de valorizar o bem público e a coisa pública seria fazer com que as escolas da magistratura e do Ministério Público que têm dinheiro pudessem investir nas universidades e não concorrer com elas. Quando eu digo investir nas universidades e não concorrer com elas, não me parece que devam as escolas fazerem cursos de pós-graduação, quando na realidade devem convergir com as universidades para que este processo seja elaborado em conjunto. Porque senão serão substitutivos de um processo que aprofunda a crise na universidade. Na medida em que a universidade não tem dinheiro para se estruturar e apresentar cursos de pós-graduação, e as escolas o fazem como substitutivos, nós vamos criar um afundamento da universidade, e ela não se resgata.
Num país em que nós temos os problemas que temos, acho que nós temos que refletir com pouco dinheiro no bolso. E refletir com pouco dinheiro no bolso significa nós sermos criativos. Os juízes só serão verdadeiramente democráticos se aproximarem do povo. E a aproximação do povo talvez demande até mesmo pensar em como olhar para as crianças, adolescentes que fazem curso médio, né? Que tipo de atitude pode ser mostrada para que essas pessoas sejam mais facilmente acessadas. Eu tenho um ex-orientando meu que eu sempre cito como a ideia de um juiz pouco comum. Ele era um juiz do Amazonas que, além de ser juiz, ao final do expediente, ele ensinava jiu-jitsu para as pessoas da cidade. E, num determinado momento da vida dele, nessa primeira comarca que ele exerceu a magistratura estadual, houve um impeachment do prefeito, do vice-prefeito e de toda a Câmara Municipal. Passou ele, então, a ser o prefeito. Então, de manhã, ele era prefeito, à tarde ele era juiz, e à noite ele era professor de jiu-jitsu, graciosamente para a população. E quando ele assim procedia, ele dizia: à noite eu consigo entender se aquilo que eu estou fazendo de manhã é correto. E o que eu estou fazendo de manhã me permite dizer se aquilo que eu faço à tarde está de acordo com a lei, mas fundamentalmente com a Constituição e com os anseios, de acordo com os anseios da população, que hoje eu sou o alcaide. É um pouco da experiência que eu acho que nós deveríamos todos olhar e tentar entender que se nós não fizermos isso, o nosso país vai ser ainda pior do que já era. Obrigado.